E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, e mais uma vez nessa temporada o OneFootball vai transmitir de forma exclusiva e gratuita o campeonato alemão. Para acompanhar os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O final de semana foi meio fraco de notícia, mas por um ótimo motivo, né? A gente jogou na sexta-feira, ganhou do Confiança por 1-0, a moçada foi liberada no final de semana aí, sábado e domingo ninguém treinou, todo mundo de folga na Toca da Raposa e os jogadores se reapresentam nessa segunda-feira. Com os resultados do fim de semana, o Cruzeiro está em 14º lugar na tabela com 24 pontos conquistados e por causa da derrota do Vila Nova, a gente nesse momento conseguiu abrir 5 pontos de vantagem para o primeiro time na zona de rebaixamento. Com relação ao G4, a distância ainda é muito grande. O Cruzeiro está 9 pontos abaixo do Avaí, que hoje é o 4º colocado, e tem uma sequência de jogos muito complicada, né? Os nossos dois próximos adversários são CRB e Goiás, que estão entre os 4 times que hoje subiriam para a Série A. Mas não dá pra gente reclamar da rodada, né? O Cruzeiro finalmente conseguiu dar uma respirada ali e ganhou pelo menos aí uma rodada de vantagem com relação à zona de rebaixamento, né? A gente não tá perigando como estava até essa última rodada aí. Bom demais essas últimas 2 vitórias seguidas do Cruzeiro e vamos tentar ganhar a terceira, né? Jogo muito difícil contra o CRB lá em Alagoas e é um time que tá batendo muito no Cruzeiro desde que a gente foi rebaixado, né? Quem sabe a gente não consegue aí, naquele jogo que a gente é menos favorito, finalmente conseguir superar o time alagoano. As principais novidades dessa segunda-feira são atletas que estão saindo do departamento médico e ficando à disposição do Luxemburgo. O Daniel Baumfeld, que é superintendente médico do Cruzeiro, falou com a Rádio Itatiaia e explicou cada caso. O lateral direito Norberto, que saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Confiança, teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita e será desfalque nos próximos jogos. Não foi estipulado um prazo de recuperação. Tomara que se recupere logo, porque o Norberto não é um jogador brilhante, mas é uma peça útil do elenco, né? Ele fez algumas partidas bem corretas aí, infelizmente sentiu agora essa lesão. A primeira opção, né, é o Rômulo, que inclusive nos jogos que o Norberto não atuou, o Rômulo foi o titular na lateral com o Vanderlei Luxemburgo, e tem também a opção do Giovani, né, aquele lateral muito jovem que só fez uma partida do Campeonato Mineiro. Mas fica a expectativa pelo retorno do Raul Cáceres, que não joga desde o dia 10 de julho, quando se machucou na partida contra o Botafogo. Segundo Baumfeld, ele pode ser liberado pelo departamento médico até a quarta-feira. Então a gente já pode cravar que no final de semana contra o CRB o Cáceres não vai ser uma opção, né? Porque se corre tudo bem, até quarta-feira ele é liberado aí para fazer a preparação física. Em 3 dias basicamente de treino, é muito improvável que ele já esteja bem condicionado, que treine com o Luxemburgo para ser o lateral titular do Cruzeiro no jogo de domingo. Acho que vai demorar um pouco mais. Até porque antes desse jogo contra o Botafogo, que o Cáceres jogou ali 20 minutos e saiu machucado, ele vinha de uma lesão anterior, né? Na verdade não foi uma lesão, ele teve otite, né? Inflamação no ouvido, então tem basicamente 2 meses que o Cáceres não faz uma partida inteira competitiva. Então contra o CRB ele não deve voltar, mas vira opção para sequência e na minha opinião pelo menos é o melhor lateral direito no elenco e vai ser titular. E o lateral esquerdo Jean Vitor, com desgaste muscular, também não deve ser relacionado para o jogo do fim de semana. Isso indica que o Matheus Pereira deve seguir como titular no setor. Mas os volantes Ariel Cabral e Lucas Nonoca ou Ventura começam nessa segunda a fazer os trabalhos de preparação física no campo. Ambos estão recuperados das lesões e têm chance de estar entre os relacionados no domingo. É uma boa notícia contar com a dupla, até porque como provavelmente a gente vai precisar usar o Rômulo na lateral direita, abre uma vaga no meio campo, né? E aí o Nonoca seria uma opção para dar um pouco mais de força para o setor, o Ariel Cabral um pouco mais de qualidade técnica. Acho inclusive que tem uma tendência muito grande para o Vanderlei voltar
voltar com o Ariel Cabral como titular ali, jogando junto com o Adriano, né? Ele tava tentando dar uma sequência pro Ariel e só tirou ele do time porque ele sentiu mesmo. Eu preferia outras alternativas, o próprio Nonoca ou até o Flávio, se o Luxemburgo quiser dar um pouco mais de força no meio campo, né? Se ele quiser soltar um pouco mais o time, pode ser o Marco Antônio, o Claudinho, como a gente viu nessa última partida, mas como o CRB é um time que vem aí numa fase muito boa, eu acho que o Luxemburgo vai fazer um jogo mais competitivo. A exemplo do que foi aquela partida do Cruzeiro contra o Náutico, né? É um jogo que deve ser muito pegado, muito duro, então acho que ele não vai escalar um time tão faceiro como foi na última sexta-feira, não. Já o meia Marcinho e o volante Matheus Neres, que estão isolados por terem testado positivo para Covid, devem retornar aos treinamentos no decorrer da semana. Mas o aproveitamento deles na próxima partida é incerto, porque depende de como eles vão se reapresentar fisicamente. O Matheus Neres eu acho que não dá pra gente dizer que vai fazer falta, até porque ele é um reserva, né? Uma mera opção de elenco, mas tomara que volte aí 100% recuperado, que seja uma opção. Talvez ele seja um dos jogadores que possa se beneficiar com aquele processo que o Vanderlei Luxemburgo tá dizendo que tá fazendo com o elenco, né? De emagrecer a moçada. Eu acho que o Matheus Neres pode perder um pouquinho de lombo aí e se tornar um jogador útil. Já o Marcinho é tecnicamente um dos melhores jogadores do nosso elenco e sem dúvida é um jogador que faz falta, né? Tomara que ele volte realmente 100%, não tem aí nenhuma sequela também. E assim, foi até legal que o Luxemburgo falou do Marcinho na coletiva, né? Depois desse último jogo que a gente venceu, falou que é um jogador importante que vai voltar, o que afasta qualquer, assim, rumor, né, que tinha de que o Luxemburgo deu aquela bronca no Marcinho depois do jogo contra o Vitória, de que ele não gosta do jogador. Parece que não é o caso. Foi realmente uma coisa de cobrar um pouco mais, porque sabe que o Marcinho é um cara que pode entregar mais pro time, né? Infelizmente teve essa questão da Covid, mas logo vai estar à disposição e eu acho que é um dos caras que vai nos ajudar demais. Outros casos que a gente pode falar aí, o Zé Eduardo segue aprimorando o condicionamento físico, né? Ele que já tá recuperado do problema de coração, mas convenhamos que o cara ficou quase 6 meses sem poder fazer nenhuma atividade física, então esse retorno dele ao alto nível do futebol deve demorar um pouquinho, né? Então, talvez quando o Marcelo Moreno estiver na seleção, a gente já veja o Zé Eduardo aparecendo ali entre os relacionados, até para ser uma opção de banco. Já com relação ao Henrique e o Keké, que fizeram cirurgias, né? O Henrique deve demorar bastante, acho inclusive que o Henrique não volta a jogar pelo Cruzeiro profissionalmente nessa temporada, e espero que não volte a jogar nunca, né? Porque o contrato dele termina em dezembro e acho que é um jogador que não tem mais condição de jogar em alto nível, e o Keké também está fazendo ali o processo de recuperação. Pelo que informaram inicialmente, né, ele deve voltar nesse próximo mês agora de setembro, né? Então em setembro ele deve estar à disposição e o médico do Cruzeiro falou que a recuperação dele está correndo muito bem. Mas a principal notícia das últimas horas foi a nova proibição de público nos estádios de BH. A prefeitura voltou atrás na decisão após observar que nos jogos de Cruzeiro e Atlético no meio de semana não houve o respeito aos protocolos estabelecidos. Esse é um assunto polêmico, tem diversas questões para a gente abordar, mas vamos lá. Começando com, se a prefeitura tratou Atlético e River Plate, Cruzeiro e Confiança como eventos teste, para mim tá muito nítido que os testes não passaram no teste, não foram aprovados. O que aconteceu no jogo do Atlético foi um completo absurdo, foi um desrespeito total de qualquer regra, de qualquer protocolo, inclusive dentro do estádio. Para quem conhece o Mineirão sabe que não tinha só 16 mil pessoas ali, tinha mais público do que o que foi divulgado oficialmente. No jogo do Cruzeiro já deu para ver que eles ajustaram algumas questões, melhorou o protocolo, por exemplo, só teve acesso à imediação do Mineirão quem tinha o ingresso, isso já é uma coisa que reduz a aglomeração. Mas a gente também viu até dentro do próprio estádio, né, alguns setores que a galera se juntou um pouco mais ali para cantar e tudo mais, teve aglomeração, gente com máscara no queixo, que é uma coisa um tanto quanto imbecil, mas enfim, aconteceu, houve muito desrespeito do protocolo nos dois jogos. Então, se foi evento teste, o teste foi reprovado. E eu não sei se vocês viram aí a coletiva do prefeito de Belo Horizonte, né, o Alexandre Calil, que é ex-presidente do Atlético, acho que todo mundo sabe disso, e deu para notar que tem muita politicagem envolvida. E não é só a politicagem, digamos assim, numa esfera governamental, né, numa questão eleitoral, que tem muita também. A gente sabe que o Alexandre Calil, hoje, ele é um político de carreira, é um cara que tem aspirações a cargos maiores aí. Mas tem muita questão de política interna até do próprio Atlético, né, questão envolvendo estádio, enfim, é uma cachorrada do caralho, é um assunto que eu não pretendo entrar aqui, mas, gente, é só importante que todo mundo tenha isso em mente, tá? Não é uma questão simples de Cruzeiro e Atlético, tem muita politicagem, cargo de governador, questões internas aí com o Menin, com o próprio presidente Sérgio Coelho. Gente, tem muita coisa aí
que assim, não é apenas Cruzeiro e Atlético, não é apenas rivalidade, mas tem rivalidade também, e eu acho que tem uma questão clubista aí que não deveria existir. A minha opinião pessoal, Emerson, é que não tinha que ter mexido nisso, não tinha que ter voltado público para jogo nenhum, nem em Belo Horizonte, nem em Sete Lagoas, nem em Brasília, nem em São Paulo, em lugar nenhum. Ah não, mas a minha cidade está um pouco melhor, mas pode ser que daqui a pouco piora, gente. Nós ainda não temos nenhum nível aí de transmissão que seja seguro e muito menos um nível de vacinados que já ofereça essa segurança. Para mim, público no estádio hoje não tem segurança nenhuma. Mas eu também acho que não deveria ter essas aglomerações em bares, como a gente está vendo, e não é de hoje, né? Já tem meses que isso está acontecendo. Não devia ter público em show, não devia ter feira hippie, nada disso. Eu sei que isso tem um impacto econômico, sim, mas para mim a questão mais importante no momento era conseguir controlar a pandemia. E a gente fica nessa, né? Dá uma melhoradinha, abre, piora, aí fecha, dá uma melhorada. Gente, pelo amor de Deus, tem que ser feito um trabalho constante para ver se a gente consegue diminuir mesmo o número de casos, porque a galera morre. O Cruzeiro emitiu uma nota oficial dizendo que respeita a decisão da prefeitura, mas que vai estudar a realização dos jogos em outras cidades que permitam a presença de público. A Arena do Jacaré em Sete Lagoas e o estádio Mané Garrincha em Brasília aparecem como alternativas no momento. E aí a gente já tem que entrar até numa questão jurídica, tá? Aquela liminar que o Cruzeiro conseguiu no STJD é para liberação de torcida em Belo Horizonte, não é para liberação de torcida em qualquer cidade. Pode ser que o Cruzeiro consiga uma outra liminar para mandar os jogos em outra cidade, mas nesse momento o Cruzeiro não pode, por exemplo, mandar o jogo em Brasília. Não pode, porque aquela liminar do STJD que o Cruzeiro conseguiu de forma extraordinária, né? Outros locais não tinham conseguido, é só para mandar jogos em Belo Horizonte. Como a prefeitura proibiu agora, então o Cruzeiro não pode mandar jogos nesse momento em nenhum lugar. Até me perguntaram lá no grupo de membros em qual estádio eu preferia que o Cruzeiro mandasse os jogos aí, se realmente for feita essa mudança. O que eu prefiro é que o Cruzeiro mande os seus jogos no Mineirão sem torcida. Eu acho que esse é o melhor cenário, é o que tem que ser feito, porque eu não sou favorável à volta de torcida em lugar nenhum. Agora, entre essas opções, Brasília, Sete Lagoas, a gente tem uma questão, né, emotiva com a Arena 6-1 lá em Sete Lagoas, em que pese o fato do gramado estar horroroso, tá um pasto. E Sete Lagoas é a única cidade próxima aqui de Belo Horizonte que a gente não teria um problema tão grave na questão logística, né? Porque, por exemplo, se o Cruzeiro vai mandar os seus jogos lá em Ipatinga, ou em Uberlândia, ou em Brasília, ou em qualquer cidade mais distante, você meio que joga fora de casa o campeonato todo, porque todo mundo que joga no Cruzeiro mora em Belo Horizonte. O Cruzeiro é um clube sediado em Belo Horizonte e sempre que possível deve jogar nessa cidade. Sete Lagoas é mais perto, 1 hora e pouco de estrada aí, você chega lá tranquilo, dá pra ir. Agora, uma cidade mais distante é viagem pra jogar fora e é viagem pra jogar em casa. Isso tem um prejuízo que eu acho que é até maior do que essa questão de ter a torcida na arquibancada. Mas uma coisa que a gente até debateu um pouco lá no Camisa de Força ontem, que eu acho que a gente tem que ficar muito atento é, se a prefeitura vier liberar o público de novo às vésperas dos jogos decisivos que o nosso rival vai ter, seja na Copa do Brasil contra o Fluminense, seja na Libertadores contra o Palmeiras, aí a gente já vai ter que tratar isso de forma criminosa, porque eu acho que isso é uma palhaçada, estão brincando com a vida das pessoas, tá? Você não pode ficar mudando as regras para atender a sua vontade enquanto torcedor de um clube. Ou a volta do público é segura ou ela não é segura. E eu acho que muito além da questão favorecer a Cruzeiro, Atlético, América ou qualquer outro clube, é a questão de saúde pública, tá? Eu acho que a pandemia é um negócio muito sério. Muita gente brinca com esse assunto, mas não é para brincadeira. Quanta gente já morreu por causa da Covid e quanta gente ainda pode morrer se forem tomadas aí medidas equivocadas por parte dos governantes, tá? Então a minha opinião é de que não tem que ter público no estádio até o final do ano, eu diria, tá? Para 2022 a gente vê como tá a situação e voltaria, né? É claro que as entidades, o pessoal tem muito mais autonomia, muito mais capacidade de falar sobre isso que eu. Eu não sou especialista, não sou infectologista, nada disso, mas a minha opinião pessoal e a minha impressão é essa, que não é seguro. Tanto que eu, mesmo tendo possibilidade de ir, eu não vou a jogos do Cruzeiro esse ano, porque eu não acho que seja seguro. Mas essa discussão sobre onde vai ser o jogo, certamente vai se arrastar por mais alguns dias, mais algumas semanas, eu diria. O próximo jogo do Cruzeiro como mandante é daqui a 15 dias, é só no dia 7 de setembro, feriadão inclusive, né? E é um jogo que a gente ainda não sabe se vai ser no Mineirão, se vai ser em outra cidade, se vai ter público ou não. Mas eu acho legal que todo mundo deixe aí a sua opinião, com todo respeito
respeito, né, a divergências e tudo mais, que é um tema legal pra gente trocar uma ideia. O nosso time sub-20 ficou num empate em 3-3 com o Grêmio no sábado à tarde na Arena 6-1. Vitor Leque fez 2 gols e o Ageu marcou o nosso terceiro, mas saímos do jogo com um gosto amargo porque vencíamos por 3-1 e cedemos o empate nos acréscimos. Esse jogo foi transmitido até no Sport TV, né? Eu acho que muita gente teve a oportunidade de assistir e foi uma partida legal, bem movimentada ali. Só que assim, caras, o Cruzeiro deu mole demais, velho, sabe? O Cruzeiro tava com o jogo ganho, o jogo na mão, ramelou mesmo, tomou um gol imbecil ali com 46 minutos do segundo tempo. O Denivis, que é muito bom goleiro, tomou um gol olímpico que eu acho inadmissível, né? Que foi o gol do 3-2. Os nossos zagueiros também, o Everton e o Paulo, não tiveram uma grande jornada, enfim, né? Foi baixo astral. E além do Vitor Leque, que marcou 2 gols, o destaque positivo fica pro atacante Stênio, que foi titular ali pela ponta esquerda e teve uma ótima atuação, contribuindo com 2 assistências na partida e mostrando muita habilidade, indo pra cima dos marcadores. Não dá pra saber se o Luxemburgo assistiu o jogo, né? Mas se ele assistiu ou se alguém da comissão técnica dele viu a partida, certamente vai passar algumas boas referências do Stênio aí, que fez uma partida muito legal, indo pra cima, driblando, dando os 2 passes pro gol. E pra mim o Stênio é um jogador que tem muito mais potencial que, por exemplo, o Dudu, que é um cara que o Vanderlei tá dando oportunidade como titular, tá dando sequência pra ele no time, né? O Stênio é bem mais novo e parece ser um jogador que tem recurso técnico e que não é tão desligado do jogo, não é tão sem noção. Eu acho que é um menino que pode ser bem trabalhado pra ser muito útil pro Cruzeiro no futuro. E o nosso Sub-17 também jogou no final de semana e venceu por 3-0 o Santa Ritense na estreia do Campeonato Mineiro da categoria. Os 3 gols da partida foram marcados pelo atacante Josefer, mas como o jogo não teve transmissão, é tudo que eu posso dizer. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!